Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Douglas Rodrigues, instrutor de Sociedade e Cultura na Escola Municipal Professor Darcy Ribeiro, em Maricá. Também sou escritor independente de fantasia juvenil com o pseudônimo Douglas Roberts. Eu fui convidado a participar do Pod Darcy Podcast da Escola Municipal Professor Darcy Ribeiro e estou muito feliz com esse convite. Agora eu vou fazer minha autodescrição. Eu tenho 1,73 m de altura, sou branco, olhos e cabelos castanhos. Nesse episódio semanal, eu vou falar sobre um passeio que a gente fez com a equipe da escola no dia 5 de fevereiro de 2024, uma segunda-feira ensolarada que foi muito divertido. Vamos lá? Quando eu fiquei sabendo que ia ter uma aula passeio para a equipe pedagógica, eu fiquei muito feliz, porque a equipe de instrutores já havia participado de um treinamento, só que esse treinamento que a gente teve sobre a história de Maricá foi com slides, foi com relatos de historiadores, mas eu senti falta de estar presente no local onde a história aconteceu, poder ver, poder imaginar essa história acontecendo, como se eu tivesse o direito, o poder de viajar no tempo. E quando eu soube que a direção da escola Professor Darcy Ribeiro traria essa proposta, eu fiquei muito feliz. E lá fomos nós, para preparar roupa. Eu parecia criança. Separei minha roupa no dia anterior, porque eu imaginei que faria muito calor. Fiquei muito empolgado e já comecei a criar várias expectativas. A ideia é que a gente também possa reproduzir esse conceito de aula com os nossos alunos. E muitos pais, talvez, com esse pensamento tradicional, de que, peraí, eu vou levar meu filho para a escola para ele passear, isso eu faço com ele em casa, a gente passeia no final de semana, talvez não entenda a importância de estar num ambiente, de fazer essas aulas externas, onde a criança possa presenciar, ela possa vivenciar a aprendizagem na prática. Isso é abordado, é defendido pela Base Nacional Curricular Comum, que é a BNCC, e também vem de bases antigas da pedagogia, como o Freinet. Para ele, as aulas passeio trazem um contato com o mundo real, isso consolida o trabalho em sala de aula, porque a criança não fica olhando apenas ali textos, fotos, vídeos, mas ela vai para o mundo aprender com a prática. Essa técnica pedagógica tem base na experimentação e na documentação, e isso visa crianças ativas, responsáveis por uma transformação social. São metodologias ativas que geram muito mais resultado para a aprendizagem do que apenas o caderno, o livro e os recursos tradicionais, certo? E por que Inoan? Nós estamos aqui inseridos nesse lugar, nesse distrito, a escola está inserida nesse distrito e ela atende a diversos alunos que moram nesse distrito. Então a gente precisa olhar para o nosso lugar com carinho, com uma admiração, conhecer o que já aconteceu aqui e enxergar nós mesmos como pessoas que estão escrevendo esses novos capítulos da história que acontece aqui nesse lugar. Então, como professores, se nós não conhecêssemos, como nós poderíamos também passar para os nossos alunos esse desejo de escrever a própria história aqui, de ser transformadores sociais do ambiente onde nós estamos inseridos, de ter esse olhar crítico para ver as necessidades de melhorias. Isso só acontece se a gente conhecer, se a gente se apropriar do território. Então, por isso, Inoan foi o local escolhido, porque a nossa escola e nossas vidas estão acontecendo aqui nesse tempo. Toda a história tem um cenário, E nesse cenário, nesse tempo, a nossa história está sendo escrita no cenário de Inoan, um lugar onde outras histórias já foram contadas, já foram vividas, e nós queremos resgatar essas histórias do passado e escrever novas histórias no presente para as gerações do futuro. Então, durante o passeio, a gente já estava naquela empolgação, a equipe muito animada, clima de alegria, estava um dia quente, como eu falei, tinha que levar muita água, para se hidratar bastante nesse calor. Fomos no ônibus amarelinho, aquele que os alunos mesmo usam, no dia a dia para transporte de ida e volta da escola. Ali a gente passou pela UPA, que tem perto da escola Professor Darcy Ribeiro. Nós passamos por várias obras que indicam que o município está crescendo, está se desenvolvendo cada vez mais. Temos muitas expectativas aí de futuro para o município de Maricá. Passamos por escolas municipais, como a Romilda Nunes Linda e o ministro Luiz Sparano. Foram escolas ali que a nossa diretora conhece, ela nos apresentou de fora, ali de dentro do ônibus mesmo. Nós pudemos ver outras realidades além do Darcy Ribeiro. Passamos pelo condomínio Minha Casa Minha Vida, onde nós temos muitos alunos que moram lá, e eu fiquei muito feliz de poder passar em frente, porque só existia no meu imaginário o condomínio, A gente ouvia falar, fulano mora no Minha Casa Minha Vida, aconteceu isso lá no Minha Casa Minha Vida. E eu não sabia como que era esse lugar, onde ficava, e nós passamos ali em frente também. Passamos pelo restaurante municipal Mauro Alemão, onde muitos de nós já pudemos ir ali almoçar, a preço popular, como acontece. Ali eles oferecem uma alimentação de qualidade também, com um preço acessível.
Nós passamos pela Unidade de Saúde da Família, pelo DPO de Inoan, né, que é da Polícia Militar. E uma curiosidade é que ao lado do DPO eu vi, eu não sei se vocês já ouviram esse termo, né? Mas um cemitério de carros. O cemitério de carros da polícia, inclusive. Se você ficou curioso, dá uma passadinha lá para você ver. Eu, como escritor, né, como alguém que gosta de trabalhar o imaginário, eu já consegui imaginar uma história de crianças exploradoras, adolescentes exploradores aqui da escola mesmo, querendo ir em busca desses lugares, ficando curiosos quando o professor fala, por exemplo, desse cemitério de carros, e a minha imaginação viaja. Então, eu acho que é um ótimo cenário para boas histórias. Nós passamos também pela sede de programas culturais, né, que oferecem cursos, como o programa Cultura de Direitos e o projeto Viver Bem. E eu achei bem interessante porque aqui você tem contato, você tem acesso à formação, né, técnica, formação de qualidade, que já é bancada, já é paga pelo município. Então você não precisa desembolsar nenhum recurso financeiro próprio, já está incluído nos impostos, você pode ir ali, se matricular, procurar saber de algum curso, de algum serviço que eles oferecem e que te atenda melhor. Passamos também pela entrada para a trilha da Gruta do Spar, que é ao lado de uma capela. Ali a gente não fez a trilha, nós ficamos do ônibus mesmo. Quem sabe um dia a gente faça, né? Eu não sei se eu vou, porque eu não gosto muito de trilha, mas quem gosta pode ir lá conhecer. A gruta eu já vi por fotos apenas, achei um lugar muito bonito, né? Pesquisei na internet, vi que é um lugar que era de exploração, de obras, que está desativado, então é apenas para visita e um ótimo ambiente, um ótimo cenário. Também pude imaginar várias histórias ali na gruta. Por exemplo, imagina se um grupo de amigos fosse passear por ali e encontrasse adolescentes congelados no tempo, que viveram aqui na Maricá do século passado ou do século retrasado e que tem muitas histórias para compartilhar. Fica aí a imaginação para gente. Existe aqui também algumas teorias, né? Porque algumas pessoas dizem que fica em Inoan, outras dizem que já é Itaipuaçu. Nós passamos pelos caminhos de Darwin. Darwin foi um naturalista, né, defensor da evolução das espécies, e ele esteve aqui em Maricá no ano de 1832. Ele passou por Maricá, ele tinha 22 anos de idade. Eu sempre imaginei Darwin como um senhorzinho, né, idoso, barbudo, careca, mas imaginar Darwin com 22 anos de idade passando por aqui, para mim foi muito curioso. Ele passou pela fazenda Itaucaia, quando ele foi até almoçar lá no dia que ele passou por aqui, e ele viu dali também, né, é impossível não ver a pedra de Itaucaia. E nós já havíamos ouvido falar dessa fazenda lá no treinamento, e eu fiquei muito curioso quando chegamos lá, porque ela é uma fazenda que carrega muita história em si, porque ela é um marco da produção de cana-de-açúcar e de café aqui no município e no estado também do Rio de Janeiro, né? E ali tem muitos marcos, né, históricos de questão de escravidão, que nós sabemos que é um marco super negativo na nossa história, e há muitas lendas também rondando ali nessa vivência de hoje em dia, né? Lendas baseadas em história. Eu peguei um trechinho aqui do site Fazendas Antigas que fala assim, ó: lendas e histórias de almas penadas continuam vivas na imaginação daqueles que conhecem a fazenda. Lá estão ainda as ruínas da senzala, a capela e o celeiro que tantas histórias abrigaram. Uma dessas histórias relata que uma escrava com seu filho atirou-se do alto da pedra de Itaucaia para fugir da perseguição de sua senhora, que suspeitava de traição do seu marido com a escrava preta. Outra versão dessa história diz, porém, que um dos principais cientistas da história da humanidade, chamado Charles Darwin, presenciou a terrível cena da morte de uma escrava que suicidou-se pulando da pedra de Itaucaia após ter jogado a filha do fazendeiro no tacho de melado da fazenda, por vingança e ciúme. O próprio Darwin escreveu, e aqui é uma transcrição dos próprios escritos de Darwin, olha: em torno das casas centrais estão as cabanas dos pretos, cuja forma e posição regulares me lembraram os desenhos das moradas dos Hotentotes do sul da África. Isso talvez evoque para essas pobres pessoas, no meio da escravidão, a casa de seus pais, com exceção de uma velha que, ao ser capturada de novo, preferiu se espatifar em pedaços e jogou-se bem do topo da montanha. Fosse ela uma matrona romana, isso seria chamado de patriotismo nobre. Como se tratou de uma preta, foi chamado de obstinação brutal. Charles Darwin era um naturalista inglês que foi autor da revolucionária ciência da evolução das espécies, e ele passou por Maricá no dia 8 de abril de 1832, quando, após passar pela região de Praia Grande, atual Niterói, decidiu passar para o almoço por volta de meio-dia em Itaucaia, na fazenda de Itaucaia. E aí, é isso, gente. Fica a curiosidade. Se vocês quiserem pesquisar mais também, é muito, muito interessante a gente ter esse contato com a cultura.
e essas lendas, né, urbanas de assombração, de coisas acontecendo ali ainda. Seguimos o nosso passeio, passamos pela Pedra de Noã, nós vimos também a Escola Municipalizada de Noã, a Casa da Criança, passamos pelas comunidades Risca-Faca e Beira Rio, passamos pelo Centro Comercial de Noã, onde tem supermercado, lanchonete, restaurante, diversas lojas, e por fim, nós retornamos ao Darcy Ribeiro, onde nós encerramos o nosso passeio. Como vocês puderam ver, um simples passeio, que deve ter durado aí 1 hora e meia, foi suficiente para abrir diversos caminhos para a minha imaginação. E imagina quanto isso pode contribuir para a aprendizagem dos nossos alunos, que hoje estão aqui nesse lugar, nesse município, e precisam abrir os olhos para o quão rico é, tanto historicamente, geograficamente, e se enxergar também como protagonistas que escrevem a própria história aqui nesse lugar. Assim, chegamos ao final desse podcast semanal. Eu espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de deixar o seu like, curtir o nosso canal e compartilhar a nossa página. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!